Hoje é a nossa última pregação relacionada à Páscoa. Nós costumamos fazer um estudo com sequência dos livros, então nós estamos estudando a carta aos Romanos. Paramos no capítulo 8, vamos ter 3 cultos com temas relacionados à Páscoa, e hoje é o último, e no próximo culto nós retornaremos com Romanos 9 e seguiremos até o final do livro de Romanos. Na Igreja Vertical nós realizamos uma pregação chamada pregação expositiva, que é uma pregação que aborda contexto, introdução, o intuito da carta, a mensagem, a aplicação e a conclusão. E também, além da pregação expositiva, nós costumamos pregar livro a livro, verso a verso, para que todos possamos crescer e tenhamos compreensão da palavra, de tudo aquilo que o Senhor quis falar na sua palavra, e não somente em textos isolados daquilo que está escrito. Amém? Nós vamos ler Filipenses, o capítulo 2, os versículos 5 a 8. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser algo igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até aí. Você pode marcar esse texto, deixar aberto, é o nosso texto referência. Peço que você baixe sua fronte comigo, vamos orar. Paizinho querido, nós te pedimos que o teu Santo Espírito seja o Senhor desse culto. Que o teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento para as coisas eternas, para a tua palavra, que é viva e eficaz e produz fruto em nós. Pai, nós queremos ser transformados juntos. Nós queremos crescer juntos e edificarmos uns aos outros em amor, pela graça que nos foi concedida, pela morte do teu Filho amado, pelo sangue vertido no madeiro. Pai, nós te pedimos, toma cativo os nossos pensamentos e corações nessa noite, para que possamos reter toda a boa semente do Evangelho, que é plantada através da pregação. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Então, falando um pouquinho da carta aos Filipenses, né? Filipos, o nome dessa cidade, Filipos, que é o nome da carta para onde foi destinada a carta aos Filipenses, ela se dá porque na época em que ela foi conquistada pelo rei Filipe da Macedônia, em 358 a.C., e o rei Filipe II era pai de Alexandre o Grande. Esse a maioria das pessoas conhece da história. E ela era uma importante cidade na entrada da Europa, a divisa da Ásia. Era um ponto estratégico para todos aqueles mercadores que passavam e precisavam entrar na Europa através da Ásia, por meio da Ásia. Filipos era uma cidade basicamente militar. O que acontecia com Filipos? Os aposentados do exército romano iam morar em Filipos. Então a cidade de Filipos, mais tarde, por volta de 1160 a.C., ela veio se tornar uma colônia romana, onde se moravam ali várias pessoas de várias etnias, mas a grande maioria de aposentados do exército. Ou seja, era uma cidade abastada, com várias condições financeiras e que ficava em posição estratégica. O apóstolo Paulo foi compelido por Deus através de uma visão, e essa história se conta lá no livro de Atos, no capítulo 16, a atravessar a Macedônia e ir para Filipos. E nessa carta, nesse livro de Atos, no capítulo 16, que é escrito por Lucas, ele fala a respeito da conversão de Lídia, onde ele e Silas foram orar num rio, e Lídia ouviu. O Senhor abriu o coração dela, ela creu e passou a seguir. E na casa da Lídia, todas as pessoas da casa dela se converteram. E na casa dela foi formada a primeira igreja da Europa, na casa de Lídia. Mais tarde,
Paulo expulsou os demônios de uma mulher que era adivinha. A mulher lia a sorte das pessoas e ela estava atormentada. Paulo expulsou os demônios dela e os senhores dela ficaram muito bravos com Paulo, porque ela era uma fonte de renda, era uma serva, uma escrava, e ela passou a crer, né? Ela também foi alcançada pelo Senhor e foi convertida naquela mesma viagem missionária. E por causa disso, Paulo e Silas foram presos e levados à prisão. Essa história, creio que mais pessoas conhecem. Na prisão, eles estavam presos à meia-noite, começaram a cantar, e o Senhor fez que, através de um terremoto, as celas fossem quebradas, né? O carcereiro ficou totalmente extasiado, se converteu, ele também a casa dele, e eles também formaram, naquela época, então, por volta de 52 depois de Cristo, a igreja de Efésios, a igreja de Filipos, que se conhece hoje. Então é a primeira igreja da Europa. Paulo, então, depois daquele tempo, ele deixa a igreja, e a igreja já tem um pastor, presbíteros e diáconos. O pastor se chamava Epafrodito. Não coloquem esse nome nos seus filhos, muito difícil, né? Mas se alguém está procurando, vai que, né? Epafrodito. Também presbíteros e diáconos encarregados de tocar a igreja. Então, o que ele fez? Ele plantou a igreja em Filipos, deixou organizado com pastores, presbíteros e diáconos e seguiu nas suas missões nas quais Deus o direcionava. Depois ele volta a falar um pouquinho mais na frente, lá em Atos capítulo 20, em que Paulo, mais uma vez, né, foi preso. Ele foi preso várias vezes, né, N vezes, e preso em Roma. Dessa vez, ele continuava recebendo recursos da igreja de Filipos. Ela era uma igreja que tinha muita proximidade com Paulo, por ter sido a primeira a ter sido formada também, mas ele inicia a carta aos Filipenses não falando que ele é apóstolo de Cristo, como ele faz em várias, mas ele se apresenta como servo, como amigo daquele povo de Filipos. Então, Paulo foi preso numa segunda vez, foi levado à cadeia, e Epafrodito foi até lá visitar Paulo e adoeceu. E naquele período em que Paulo estava preso, Epafrodito foi visitá-lo e adoeceu, Epafrodito ficou com Paulo durante um tempo. Epafrodito foi lá para levar uma oferta e aguardou Paulo escrever a carta aos Filipenses, depois voltou. O propósito dessa carta, então, é incentivar a alegria da igreja, apesar das condições em que ele estava. Paulo estava preso, né? Já começamos com algumas lições por aí, e mostra que mesmo preso, ele tinha alegria no Senhor. Ele confiava no Senhor, apesar das circunstâncias. Então esse é o objetivo da carta. A carta, ela fala basicamente o seguinte, o primeiro ponto, Paulo ora pelos filipenses, depois as cadeias de Paulo fazem com que o evangelho avance. Paulo nunca foi limitado a uma cela, ele escreveu cartas numa cela. A carta de Filipenses foi uma das 4 que ele escreveu preso, por exemplo. Então, isso não era limitação para Paulo. Ele fala depois que Cristo é o nosso modelo de humildade. Ele fala que ele louva pela vida de Timóteo, que estava junto com ele, e Epafrodito, que era o pastor da igreja de Filipos. Ele faz uma exortação ao conhecimento e à paz de Cristo, e ele dá as saudações finais. Esse é o resumo do livro de Filipenses. E por que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses? Havia, naquela época em Filipenses, parece com a igreja de hoje, talvez, um problema criado no meio da igreja. E o problema maior era desunião. Haviam formações de panelas, haviam contendas, haviam pessoas que estavam criando coisas para se vangloriar, para trazer glória para si. Haviam pessoas que estavam levantando fofocas, maledicências contra os irmãos da igreja. Então, Paulo escreve essa carta, ela é uma carta de alegria, mas nessa parte, como exortação para esses irmãos. Então, no versículo 1 e 2 de Filipenses 2, ele exorta a igreja à unidade. Nos versículos 3 e 4, ele exorta a igreja contra a vanglória é glória para si, né? Contra o orgulho, contra o partidarismo e contra a busca dos próprios interesses.
E dos versículos 5 a 8, que é esse que nós lemos, ele dá o exemplo de Jesus como aplicação prática de padrão para que a igreja seguisse, de padrão de humildade, padrão de humilhação, padrão de como nós devemos ser. Amém? Eu queria que você lesse comigo mais uma vez Filipenses 2, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 5, para você entender o contexto do versículo 5, ok? Então Filipenses 2, 1 diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, a alegria de Paulo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, trazendo a igreja à unidade, a pensar, a se comportar com o mesmo objetivo. 3, não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele começa a explicar a respeito de Jesus como nosso maior exemplo. Paulo cita Jesus como um exemplo de humildade para a igreja, para exortar a igreja, por meio do exemplo de Cristo. Não há uma só área do ser humano em que nós não possamos nos referenciar em Cristo Jesus como exemplo. Não há. E eu vou mostrar para vocês, através da palavra de Deus, que Ele é exemplo para nós em todas as coisas. Cristo, Ele é o padrão perfeito. Ele deve ser o alvo principal dos nossos dias, dos nossos olhos, de todo aquele que nele crê. Nós precisamos olhar para Cristo como exemplo em todas as coisas. O que ele quer falar com tenham a mente de Cristo? Tenham em vós o mesmo sentimento. Ele quer dizer, tenham vocês o mesmo modo de pensar, a mesma disposição da mente, a mesma atitude de Cristo, o mesmo comportamento de Cristo. Sintam a mesma coisa que Jesus sentiu, abandonou, abriu mão da sua glória, abriu mão de seus direitos, privilégios, de tudo que ele tinha, assumiu forma humana, habitou entre nós, veio nos servir, veio nos salvar e depois foi exaltado aos céus. Ele nos convida a sermos imitadores de Cristo. Amém? Paulo enfatiza como o Senhor Jesus se humilhou em benefício dos outros aqui. O que Cristo tinha em mente? O que estava na mente de Cristo? Quando ele fala, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar com que Jesus tinha. O que ele tinha em mente? João 6,38 diz assim, Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Hebreus 10:9, a palavra diz assim, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Então o que havia na mente de Jesus Cristo? Fazer a vontade do Pai. Amém? Dos versos 6 a 8 do que nós lemos, nós vamos entender, compreender nessa noite os 7 passos de Cristo, da glória para a cruz. E esse é o tema da mensagem dessa noite, o Rei humilhado. Nós vamos ver como aconteceu a descida da glória para a cruz e depois da cruz para a glória. Amém? Então, primeiro passo de Cristo, ele não se apegou à sua posição. 2, ele se esvaziou a si mesmo. 3, ele tomou forma de servo. 4, ele se fez semelhante aos homens. 5, ele se humilhou. 6, ele foi obediente até a morte. E 7, morte de cruz. Amém? Leia comigo mais uma vez o versículo 6, então. O versículo 6 diz assim,
5 e 6, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Até aí. Então, a primeira verdade, o primeiro passo que nós vemos é que Jesus não se apegou à sua posição. Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus em todos os seus atributos. E Deus é imutável. Isso significa que em momento algum os atributos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo mudam. Amém? Jesus foi, é e sempre será Deus em todos os aspectos da sua pessoa. Esse é o significado de ser igual. Não usou por usurpação, como dizem algumas versões, o ser igual a Deus. Jesus era Deus e não se apegou a isso. Não se apegou ao que ele tinha de poderes e privilégios. Ele simplesmente abdicou dessa posição, abriu mão disso. Para nos salvar, Jesus não considerou que a posição que ocupava na glória era algo de que não poderia abrir mão. Ele deixou a posição que ocupava sem deixar de ser quem sempre foi, o verdadeiro Deus, como dizia João na epístola 1 João 5,20. Diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele foi revestido de glória e majestade no céu. Ele sempre foi adorado nas regiões celestiais. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, Colossenses 1, 15 a 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E ali fala, existindo em forma de Deus. A forma significa, a palavra da tradução nisso em grego é morphe, significa que ele tem a mesma essência de Deus. Porque Deus não tem forma, Deus é espírito, Deus não tem a forma humana. Por isso que a palavra diz que ele deixou a presença do Pai e assumiu forma semelhante aos homens, né? Essa forma. Jesus, ele é 100% Deus, imutável em sua essência, ele não muda nada. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque há algumas vertentes que dizem que quando Jesus deixou sua glória, ele deixou também os seus poderes, e isso não é verdade. Tem algumas vertentes que dizem que quando Jesus fez homem, ele deixou de ser onipotente, onipresente e onisciente, e isso também não é verdade. Ele abriu mão da sua glória, da sua posição ao lado do Pai, adorado por anjos, onde ele estava do Pai Criador, ao lado do Pai Criador de todas as coisas, e veio para cá se submeter a viver como homem, às leis dos homens e ser como um homem. É isso que Jesus fez. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus. Amém? A Bíblia é muito clara sobre isso. E eu vou falar para você. Jesus abriu mão de seus poderes, mas Jesus perdoou pecados. Quem pode perdoar pecados? Deus. Aceitou a adoração. Quem é o único de ser adorado? Deus. Tinha conhecimento do futuro. O único que conhece o futuro, porque o tempo não é como o nosso, quem é? Deus. Ele foi identificado nas profecias como sendo Deus. Ele é o soberano Senhor. E além de todas as provas, ele é identificado na Bíblia como sendo a forma encarnada de Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Tito 2:13. Jesus era Deus e abriu mão dos seus privilégios, não da forma que ele tinha,
Não fala de características externas, mas da essência, dos seus atributos não mudaram. Ele só submeteu-se a vir viver como nós vivemos. João 1, de 1 a 3, você conhece, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo é Jesus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Mas deixou o trono da sua glória para tornar-se homem, servo e morrer numa cruz. Nós cantamos isso, abriu mão da sua glória. Isso é abrir mão da glória, não do seu poder. Amém? O segundo ponto que nós vamos ver nesse mesmo contexto, está ali no versículo 7, leia comigo. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Jesus se esvaziou a si mesmo. Ele não foi obrigado a fazer. Ele fez em obediência ao Pai. Ele fez voluntariamente. Ele deixou a sua glória, o seu trono, a presença do Pai, a adoração dos anjos, se fez carne e se fez homem. Esse estudo a respeito do auto-esvaziamento de Cristo chama kenosis. É o auto-esvaziamento. É aquele que pode esvaziar-se a si mesmo. E assim ele o fez. Mas do que Cristo se esvaziou? Quando fala se esvaziou a si mesmo. Ele não se esvaziou da sua essência divina. Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo os atributos de Deus. Jesus, ele continua sendo 100% Deus e se fez 100% homem. Do que ele se esvaziou? Ele se esvaziou renunciando o ambiente de glória em que ele estava. E a permanência dele ao lado de Deus. A permanência nas regiões celestiais. É disso que ele se esvaziou. É disso que ele abriu mão. Abra comigo o livro de João, no capítulo 17. Deixo marcado Filipenses, vamos para João 17. Essa é a oração sacerdotal, João 17, onde ele ora pelos seus discípulos. E ele diz assim, João 17, 3 a 5. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Jesus falando, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, olha agora, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É disso que Jesus se esvaziou. Ele era Deus, o Verbo era carne, e era Deus e estava com Deus desde o princípio. E estava sendo glorificado no céu junto ao Pai. É disso que ele se esvaziou. Um exemplo disso, para a gente tentar compreender, é a mesma coisa que se você imagina assim, um príncipe, que é príncipe num país qualquer, um príncipe da Espanha, e ele vem visitar o Brasil. Ele vem para cá e ele deixa de ser príncipe? Não deixa de ser príncipe. Ele perde os seus poderes como príncipe? Também não perde os seus poderes como príncipe. Mas quando ele vem para o Brasil, ele precisa se submeter às leis do Brasil. Ele precisa se comportar como o Brasil se comporta. Ele precisa se encaixar nos moldes desse governo. E foi isso que Jesus fez. Exatamente isso que Jesus fez. Jesus, ele trocou a sua natureza divina por uma forma humana. Ele não deixou de ser Deus. Jesus, ele trocou a forma de Deus por uma forma de escravo. Calvino vai dizer assim, ora, de modo maravilhoso do céu desceu um filho de Deus, e no entanto, ele não deixou o céu. De modo maravilhoso, quis sofrer a gestação no útero da virgem, andar pela terra e pender numa cruz, para que sempre enchesse o mundo, assim como desde o início.
Jesus veio se submeter à lei de Deus, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu a lei dos homens. Ele pagava impostos. Ele veio fazer tudo o que um homem faz. Contudo, ele fez algo que ele não fez algo que nós fazemos. Ele não pecou. De tudo ele fez, mas ele não pecou. Em 2 Coríntios 8 e 9 está escrito assim: porque conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos na sua pobreza. Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Que riqueza que é essa? É dinheiro? Não. A nossa riqueza, a nossa esperança está no Senhor, na vida eterna que nos é prometida. Não é prosperidade, não é rico de dinheiro, não é disso que está falando. Jesus deixou a companhia de Deus, dos anjos, e veio ser cuspido pelos homens. Jesus deixou a glória celestial e veio ser rejeitado e humilhado pelos seus. Jesus esvaziou-se a si mesmo para se submeter ao Pai. Veja, ele não é menor do que Deus, ele apenas assumiu uma forma na hierarquia. Ele veio cumprir uma missão, assim como o Espírito Santo tem o seu papel na nossa salvação. Em João 5,30, ele diz assim: não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Terceiro ponto importante para nós nessa noite: Jesus se fez servo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio servir. Se fez servo. E servo, na linguagem grega, também pode ser chamada de escravo. Jesus, ele não veio nascer num berço de ouro, ele veio nascer num berço de palha. Jesus não veio crescer num palácio digno de um rei, ele veio crescer numa carpintaria. Jesus não morreu dormindo, bonitinho, com anjos girando em volta, ele morreu na cruz. Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas ele veio para servir. Abra comigo o livro de Marcos, capítulo 10. Versículo 45. Marcos 10, 45. A palavra de Deus diz assim: pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio como rei, ele veio como servo. Que fique claro que ele nunca perdeu a sua divindade, ele se fez servo, ele abriu mão disso. Em Lucas 22, 27, a palavra de Deus diz assim: pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Jesus falando. Amém? Mas que tipo de servo Jesus foi? Ele veio servir. Como é que foi esse servo Jesus? Jesus serviu com lealdade. Jesus serviu com abnegação da sua vontade, porque ele veio fazer a vontade do Pai que lhe enviou. Jesus serviu com devoção e plena obediência. Ele obedeceu 100% daquilo que ele deveria fazer. E o melhor de tudo ainda, para nossa salvação, sem murmurar e sem pecar. Ele foi levado calado, mudo ao matadouro. Meu irmão, nós reclamamos demais. Por qualquer coisa. Nenhum de nós aqui, imagino eu, foi ameaçado de ser apedrejado, cuspido, chutado. A gente acha que nosso sofrimento é o pior do mundo, que o mundo vai acabar amanhã. E olha que a gente é ruinzinho.
A gente sabe que a gente falha, que a gente peca, mas Jesus não pecou. Jesus carregou sobre ele os nossos pecados, mas ele não pecou. E ele passou por sofrimentos muito maiores do que nós. Ele é rei e se fez servo. Ele deixou o lugar onde os anjos o adoram 24 horas por dia para vir ser cuspido aqui. Põe a mão na sua cabeça nessa noite e permita que o Espírito Santo trabalhe o teu coração, assim como tem trabalhado o meu nessas semanas. Amém? Jesus, o servo de todos, o rei de todos, senhor de todos, se tornou servo. Ele serviu a todos. Ele serviu a pecadores, a meretrizes, serviu a cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados, e nós escolhemos aqueles que nós queremos servir, porque a gente só quer servir quando é bom para nós. Nós queremos servir quando a gente tem amizade com alguém. Agora, quando é para chorar junto, para acudir um doente, um enlutado, uma viúva, como é que fica? Jesus, o Rei dos Reis, lavou os pés dos discípulos. Ele era o servo dos servos. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Amém? Quarto ponto. Jesus se fez homem. Também está ali no versículo 7. Assumindo forma de servo e fazendo semelhante a homens. Aquele que tem forma de Deus, o Deus eterno, tomou a nossa forma. Veio nascer de parto de uma mãe. Veio crescer, veio aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar, a tudo que nós fazemos. Deus veio habitar entre nós e viver como nós vivemos. Em João 1,14 a palavra diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então Jesus é Deus o tempo todo. Ele teve fome, teve sede, ele teve cansaço, teve necessidade de dormir, tal como fez no barco. Jesus se retirou e foi dormir. Ele se entristeceu, ele gritou, se irou, ficou zangado, ele sofreu, ele chorou. Ele era um ser humano como nós, com todos os nossos atributos. Ele se vestia como as pessoas se vestem, ele usava as sandálias que as pessoas usavam, os mantos e as túnicas que as pessoas comuns usavam. Ele não veio como rei, ele veio como servo. Ele não veio vestido de majestade e coroa, ele veio vestido de carpinteiro, de roupa simples, de sandália no pé, cheio de pó. Amém? Era uma pessoa como as demais na época da sua nação. Quem olhasse e não tivesse o entendimento aberto para saber que Jesus era Deus, o olhava como mais um judeu. Era assim que é. Jesus tinha aparência, sentimentos, emoções e intelectos humanos. Ele se fez semelhante ao primeiro Adão, um homem, mas não pecou. Ele não pecou, mas se fez pecado por nós. Ele suportou tudo que nós suportamos nesse mundo. Ele suportou tentação, sofrimento e desapontamento. Peço que você abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Amém? Hebreus 4:15. Está escrito assim na palavra do Senhor: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que, a nossa semelhança, a semelhança dos homens, foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. Amém? Jesus se fez homem e era homem de dores. Lá em Isaías 53, 2-3 está escrito assim, você não precisa abrir.
foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Na época agora da sua crucificação, não tinha formosura nem beleza nele. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos, porque ele estava todo moído, todo ensanguentado, todo surrado. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores. Olha só, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Amém? Quinto ponto. Eu estou indo bem no tempo. Eu me comprometi a fazer uma pregação mais curta, tá acontecendo. Jesus se humilhou. O quinto passo. Abriu mão da sua glória, se fez semelhante aos homens, se fez servo, esvaziou-se a si mesmo, se humilhou. O Verbo eterno de Deus, o Filho de Deus Pai, Todo-Poderoso, se colocou na posição de servo, se submeteu à autoridade, se limitou à nossa forma, envelheceu, cresceu e se humilhou. Ele abriu mão da sua vontade, abriu mão da sua glória para ser humilhado por os homens. Jesus, que é Deus, viveu e morreu como homem. Jesus, que é eterno, se doou, se humilhou. Jesus, que é soberano, se fez servo, se fez escravo. O maior de todos, o Rei dos Reis, se fez o servo de todos, o menor de todos. Meu irmão, quando nós pensarmos que nós somos bons, melhores do que alguém, quando nós pensarmos que nós somos dignos de alguma coisa, que nós temos alguma glória, algum mérito, lembre-se de Jesus. Ele era Deus. Nós somos pó. E às vezes nós que somos pó, pensamos que somos Deus. Nós queremos fazer as coisas no nosso tempo, na nossa vontade, do nosso jeito. Mas quem de nós aqui sabe se vai estar acordado amanhã de manhã? Quem de nós consegue acrescentar 1 minuto na sua vida? Quantas vezes nós vamos dormir à noite e durante o dia nós humilhamos alguém por achar que nós somos melhores do que os outros? Quantas vezes o Espírito Santo te compeliu a servir alguém e você fugiu do Espírito Santo para não se humilhar, para não abrir mão dos seus bens, para doar alguma coisa, doar o seu tempo que fosse? Quantas vezes? O maior de todos se fez o menor. O que deveria ser servido veio para servir. Ele deixou a sua glória, o seu trono, se fez homem, se fez servo e, como se não bastasse, se humilhou, sacrificado por nós. Onde estava a mente de Cristo? Na vontade do Pai. O que isso quer dizer? Meu irmão, não importa o que aconteça na minha e na tua vida, sendo que Deus nos ordena fazer, façamos. Deus, quando deu a comissão a Jesus para vir nos salvar, se fazer homem, Jesus não pensou em outra coisa além de fazer a vontade do Pai. E você quer fazer a sua vontade, por quê? E você espera respostas das suas orações, por quê? Você abriu mão do seu conforto para levar conforto aos outros? Você abriu mão do seu tempo para levar uma palavra de consolo, para levar comida, para levar um abraço,
para servir o irmão, para dar a mão para alguém. Está entendendo como é que é? A gente quer ser servido, mas não quer servir. Jesus serviu 100%. 100%. Ele não é um servo meia boca. Ele não veio morrer dormindo, como eu falei. Ele veio morrer e morrer a morte de cruz. Ele desceu todos os degraus da humilhação possíveis. Todos. Porque além de vir morrer como homem, ele morreu a pior morte que poderia vir naquele tempo. A pior. Não poderia ser diferente. Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, com todo o seu sangue vertido, e não dormindo a sonequinha do meio da tarde. Ele não olhou e disse: Deus, agora eu posso morrer, me leva. Não, ele se esvaziou a si mesmo, deixando a sua glória. Ele se esvaziou a si mesmo, deixando todo o seu sangue verter por nós. Ele se esvaziou a si mesmo, quando ele entregou o seu espírito ao Pai e disse: está consumado. Ele abriu mão de tudo, tudo. E nós seguramos merrecas nas mãos. Mas amanhã, o pão nosso de cada dia. Tem para dar, dá. Pode servir, sirva. Pode abraçar, abrace. Pode consolar, console. Você espera de Deus algo diferente daquilo que você faz? Então a resposta das suas orações não vão chegar. Ou é não. Muitas pessoas dizem que estão prontas a servir. Eu quero servir, beleza. Então vamos subir numa favela, vamos num lar de doentes, vamos visitar um asilo, vamos visitar um lar de pessoas que têm necessidades específicas. Eu tenho compromisso. Eu já tenho o que fazer. Jesus não disse assim: Pai, agora eu não posso, que eu estou aqui curtindo a vibe dos anjos aqui, não estou a fim de descer. Ele veio e obedeceu. E o que nós fazemos em troca? O que nós fazemos? O que nós temos feito? O que nós temos feito com aquilo que é o mandamento do Senhor? Nós temos buscado obedecer sem murmurar? Ou a gente quer dar o nosso jeitinho, negociar, trapacear, jogar de lado? Como é que é? Quem quer servir, meu irmão, tem um preço a pagar. Jesus veio servir a vontade de Deus e pagou o preço de morte e morte de cruz, no meu e no teu lugar. Jesus pagou o mais alto preço possível. Foi morto. Ele se humilhou, morrendo por nós, pecadores. O mais alto preço. Nu, abandonado por Deus, porque Deus já não tinha mais pacto de tanto pecado que havia sobre ele, sem sangue, e uma morte que mata por asfixia, morte de cruz. Sexto ponto. Jesus obedeceu até a morte. Ele estava disposto a sofrer humilhação e degradação, mesmo tornando-se obediente até a morte. Ele já sabia que ia morrer. E como ele era homem, chegou em várias situações em que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quem tem coragem de orar isso? Senhor, se possível, eu não quero mais que seja feita a tua vontade. E quando for feita a vontade de Deus, se alegrar nisso, jubilar sobre isso, louvar a Deus sobre isso. E não o que eu quero, mas o que Ele quer. Jesus veio obedecer ao Pai, se degradando, se humilhando. Imagina vocês aqui, qualquer um de nós, agora, nesse momento, saindo daqui, apedrejado, chutado, cuspido, nu, envergonhado na frente de uma multidão gigante. Já pensou? Foi isso que Jesus fez por nós.
E é por isso que a gente não precisa fazer. Esse foi o tamanho da vergonha. Ele foi traído, foi rejeitado, cuspido, humilhado, açoitado, chutado, xingado. A palavra fala em Romanos 5,19 que pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos. Mesmo em agonia, quando ele implorou ao Pai: por que me abandonaste? Deus já não tinha mais como ter parte com ele. Mas em todo momento Jesus dizia que não seja como eu quero, mas como tu queres. O compromisso dele era com a vontade de Deus. Qual é o teu compromisso como cristão? Com a vontade de quem? Amém? Em Hebreus 5, 7-9, a palavra de Deus diz assim: nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, Deus. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois, aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, a todos os que fazem a vontade de Deus, a todos que buscam agradar a Deus, a todos que buscam que a vontade do Pai seja soberana e não a sua. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas serão acrescentadas. Não, né? Todas as necessidades são supridas em Cristo para aquele que busca obedecer ao Pai, aquele que busca o reino de Deus, que é paz, justiça, amor, mansidão, servir ao próximo. É disso que o texto está falando. Olha a pegada que Paulo deu em Filipenses, né? Ah, vocês estão orgulhosos, é? Vocês estão brigando, fazendo panelinha, falando mal um do outro. Olha para Cristo. Meu irmão, minha irmã, independente da situação que nós vivemos e vamos viver, não olhe para homens. Não olhe para si mesmo. A palavra diz: não confie o homem, no outro homem e nesse homem, em si mesmo e em qualquer outra pessoa. O coração do homem é enganoso. Coloque a sua esperança, a sua confiança em Deus e em Deus somente. Amém? Ele é o único que não decepciona. Ele é o único que não falha. Todos nós vamos falhar, mas ele não falha. A palavra diz que pode uma mãe esquecer-se do seu filho. E olha que isso é complicado. Mas Deus diz: eu jamais me esquecerei de ti. Jamais. Amém? Ele obedeceu até a morte porque era a vontade do Pai. E ele obedeceu perfeitamente. Ele poderia, como Deus que é, dizer para o Pai não. Né? Não, Pai, agora não. Ele obedeceu na hora. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ninguém tomou a minha vida, Jesus falando. Longe de mim, ele disse, mas eu a dou por mim mesmo. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. João 10, 18. Ninguém toma a minha vida. Ele a deu. Ele se esvaziou. Ele obedeceu. Porque quis ser obediente. Obediente ao Pai. Ele foi ordenado pelo Pai. Com um amor encarnado, ele se tornou exemplo perfeito da vontade que ele mesmo havia declarado. Tem maior amor do que ninguém que este, que dá a alguém a sua vida pelo amor aos seus amigos. E a gente é bem egoísta, né? Quero saber do meu, da minha vida, se está bom para mim, o outro que se vire, ou mais popular, que se exploda. Não é isso que o Senhor nos mandou fazer. Ele disse que nós temos que imitar a Jesus. E Jesus foi servo. E ele serviu a todos, sem fazer acepção de pessoas, a prostitutas, doentes, drogados, parentes que a gente odeia, que enche o saco.
gente que a gente não gosta, gente que está doente, todos. Portanto, meu irmão, se Deus te compelir, através do Espírito Santo, a fazer algo, faça. Se você não fazer, você está em desobediência ao Senhor. Aí não adianta ficar choramingando, porque, esse deserto, as minhas orações não são ouvidas, mas não vão ser atendidas. Amém? 7º ponto. Jesus morreu na cruz. Ele desceu ao último degrau da humilhação, a morte de cruz. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos redimidos. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos justificados. Ele morreu para remover o pecado, para satisfazer a justiça de Deus e revelar o amor de Deus por nós. A crucificação é até hoje, mas talvez naquela época, a forma mais cruel, mais extrema, mais dolorosa de morte, mais vergonhosa que era recebido naquele tempo. A morte de cruz, ela tem 3 características desde aquele tempo. A primeira é que ela era muito dolorosa. Ela era aplicada a escravos e a delinquentes. Jesus morreu como um escravo, como um ladrão, para que se cumprisse a profecia que entre os ladrões ele foi condenado e morto. Se dizia que quem morria crucificado era como se morresse 1000 mortes. Naquela época, é um dito romano. Quem morre crucificado é como se morresse 1000 vezes. Os crucificados às vezes passavam dias na cruz, morrendo lentamente. Era uma morte sangrenta, cheia de cãibras, de torturas, passando sede, fome, falta de sono, febre traumática, vergonha, nudez, horas de tormento, veias laceradas, tendões esmagados e uma angústia incessante, porque não chegava mais a hora da morte. Segundo, a morte de cruz era vergonhosa, porque o condenado ele era açoitado, insultado, cuspido pelo povo, por todo o povo. O povo às vezes nem sabia o que o condenado tinha feito, mas para chutar e para cuspir, era o primeiro a estar na fila. Eu conheço alguém assim. A gente é rapidinho para julgar e para chutar. Nem sabe da história, nem sabe o que está falando, nem sabe do contexto, mas para chutar e para cuspir, a gente é rápido. Agora, para dar a mão, não somos. Para estender o braço, não somos. Quem morria na cruz devia carregar a cruz debaixo do escárnio da multidão até o lugar onde era pendurado. A morte de cruz também era maldita. Quem morria crucificado era considerado maldito. Lá em Gálatas 3:13 está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E aqui Paulo faz menção, citando Deuteronômios 21, versículos 22 e 23. É lá que está escrito que é maldito aquele que é pendurado no madeiro, lá do Antigo Testamento. Quando Jesus estava na cruz, os homens que estavam embaixo o escarneciam. Deus, quando chegou a hora de meio-dia, até as 3 da tarde, quando Jesus entregou o Espírito, cobriu o templo com trevas, e as trevas eram símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for morto no madeiro. Por isso que o templo se fechou em trevas, porque era maldição que estava acontecendo sobre o corpo de Jesus naquele momento. Mas por que Cristo morreu na cruz? Cristo não morreu na cruz porque Judas o traiu. Não. Cristo não morreu na cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Não. Nem porque Pilatos, com covardia,
lavou as mãos para entregar a Cristo nas mãos de quem eu crucificar. Não. Ele morreu na cruz porque o Pai o entregou por amor, porque Ele mesmo se entregou por nós. Por isso, Ele veio morrer numa cruz. Por isso, Ele se fez maldito. Ele se fez maldito. Aquele que era bendito se tornou maldito. Morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida. Amém? Se nós tivéssemos um Deus que tivesse morrido dormindo, né? O sacrifício não ia ter o valor do pagamento dos pecados exigido por Deus. Amém? Ele morreu por nossos pecados. Nós o crucificamos. Agora pergunta para mim e para você, onde estávamos nós, aqui, nós, quando Cristo foi crucificado? Você sabe? Nós estávamos lá no Calvário, na plateia, como agentes da sua crucificação. Nós estávamos crucificando a Cristo. Nós estávamos escarnecendo a Cristo, rindo dele. A cruz de Cristo é o maior exemplo do amor de Deus por nós. O maior exemplo. A cruz de Cristo é a mais intensa expressão da ira de Deus contra o pecado também. A mesma cruz que demonstra o amor grandioso de Deus por nós, mostra o ódio grandioso dele pelo pecado. Amém? Deus odeia o pecado exige punição, a punição do pecado é a morte, e Deus, por amor, puniu os nossos pecados em seu próprio Filho, para nos poupar a morte e nos dar a vida eterna. Foi isso que aconteceu. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus contra os pecadores no nosso lugar. Ele foi desamparado pelo Pai para que nós fôssemos aceitos. Ele não desceu da cruz para que nós pudéssemos subir aos céus. Ele se fez maldição para nós sermos feitos benditos e santos. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Aleluia. E depois de ter sido humilhado, de descer da glória para a cruz, os demais versículos de Filipenses 2, de 9 a 11, eles falam dos 7 passos de Jesus da cruz à glória. Não é o tema da pregação de hoje. Mas o que aconteceu de 9 a 11? Leia comigo. Filipenses 2, de 9 a 11. Diz assim: por isso, porque ele obedeceu até a morte, morte de cruz, por isso também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e de toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para o quê? Para a glória de Deus Pai. Quais são os 7 passos do retorno de Jesus da cruz para a glória? Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus, na terra, debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. Os que creem e os que não creem. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Os que creem e os que não creem. Só que os que não creem vai ser tarde demais. Todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. Todos. É disso que está falando aqui. A sua humilhação completa na cruz, ela foi seguida então imediatamente pela sua exaltação. E é por isso que nós falamos aqui que Jesus veio da glória para a cruz e depois da cruz para a glória. Amém? E como é que nós aplicamos essa mensagem nas nossas vidas? Nós aplicamos da seguinte forma. Aplicamos com a Bíblia. Vamos lá. Filipenses 2:3 diz assim:
Não façam por ambição egoísta, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Provérbios 3:34, Deus escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Colossenses 3:12. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22:4. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2. Portanto, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aonde? Aqui, nós receberemos glória aqui nesse lugar? Não. Não fala disso, não é de exaltação aqui nesse lugar. A exaltação, o nosso prêmio é a vida eterna. É depois, é no porvir, é não morrer pelos pecados, é continuar na presença de Deus, na frente dEle, junto com Ele, adorando os anjos, com o corpo perfeito, glorificado, sem mácula, sem manchas, sem mais pecado, sem mais doença. É disso que a palavra fala. Entendemos então, meus irmãos, que a humildade é algo muito precioso e aprendemos com Cristo o que é se humilhar de verdade, o que é abrir mão de si mesmo, se humilhar para fazer a vontade do Pai. Aqueles que estão dispostos a servir, meus irmãos, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos deixar a nossa casa, o nosso tempo, o nosso conforto, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, para fazer a vontade do Pai. Para servir aos irmãos que precisam. O que você tem buscado na sua vida? Reflita comigo. Você tem buscado autoaprovação? Você quer agradar todo mundo? Você defende o Evangelho? Você defende a Cristo? Você tem postura na frente dos demais? Você é sal e luz? Ou você é mais um? O que você está procurando? Aprovação dos homens? Você está procurando agradar alguém? Os homens vão decepcionar. Isso é certo. Ou você tem procurado a aprovação de Deus? O que importa na tua vida como cristão? O que as pessoas pensam ou o que Deus pensa? O que as pessoas querem ou o que Deus quer? Obedecer a algo que você precisa para encher o seu orgulho, o seu ego, ou fazer a vontade do Pai, independente das circunstâncias, independente da condição que for. O que é mais importante na minha e na tua vida? Se Jesus veio se humilhar numa cruz por nós, nós ficamos nos negando a doar uma hora para alguém. Ninguém está pedindo para a gente morrer por alguém. Nós precisamos aprender que o sacrifício por alguém, pelo amor de Deus Pai, que a humildade, que a humilhação, ela é preciosa. E isso está na palavra de Deus. Lá em Tiago 4,6, a palavra diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede graça, favor imerecido, sustenta em todas as coisas. É disso que a palavra está falando. Jonathan Edwards vai dizer assim: os prazeres da humildade são os mais refinados, íntimos e primorosos deleites do mundo. Ser altruísta, fazer as coisas sem esperar nada em troca, fazer por amor de Deus Pai para as outras pessoas. É disso que está falando.
Que nós possamos nos deleitar cada vez mais no prazer da humildade, no prazer de se esvaziar das nossas vontades, para o prazer de servir aos demais e obedecer à vontade de Deus. Amém? Isaías 57:15, para concluir, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos acode, Ele nos socorre, Ele nos ajuda a cumprir a sua vontade, Ele nos ajuda com os nossos pecados, Ele nos ajuda na obediência da sua vontade, Ele não nos deixa cair, Ele nos acode, nos socorre, mesmo que venhamos a cair, Ele nos levanta, Ele nos dá ânimo, Ele enche nosso espírito, é disso que está falando aqui. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, por favor? Amém. A palavra de Deus, ela é conforto, ela é consolo, mas ela também é exortação e ela também ela também nos confronta. A mesma palavra que nos confronta, nos exorta, nos consola. Meus irmãos, como tem sido a minha e a tua vida olhando para essas coisas? Olhando para o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que se fez humilde dos humildes. Que o Espírito Santo possa trabalhar no meu e no teu coração. Porque nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. E porque nós somos pó. Ele era Deus que se fez carne e nós somos pó. E só pó. E voltaremos para o pó e ao pó somente. Baixe sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor, nessa noite. E Te pedimos perdão, Senhor. Nós Te pedimos misericórdia, Pai, porque nós somos miseráveis. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nós somos egoístas, porque nos falta humildade, porque nós somos soberbos, porque nós não queremos abrir mão de certas coisas, quando Jesus abriu mão de sua glória por nós, em obediência ao Pai. Pai, transforma os nossos corações, para que nós venhamos encontrar prazer, Senhor, em Te obedecer. Prazer em fazer a Tua vontade. Que esse seja o objetivo das nossas vidas. Que não vivamos mais para nós, mas para Ti, Senhor. E para a Tua vontade somente, servindo aos outros em amor, Senhor, como Tu fizeste. Senhor, nós pedimos, como diz a Tua palavra, dá-nos a mente de Cristo. Que possamos ser altruístas, fazer aos outros sem esperar nada em troca. Que possamos ver as pessoas com os olhos de Jesus, cheios de amor do Pai, e não pelos nossos olhos que julgam, que chutam, que gospem sem conhecer. Oh Pai de amor, nós precisamos de Ti. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações durante essa semana, para que venhamos a ser mais parecidos com Cristo. Que haja menos de nós e mais de Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome somente, Pai. Nós pedimos
Desde já te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.